Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a querida Júlia Montoro, membro do Grupo Ginástico Unicamp e também estudante de Mediologia, que faz várias edições de vídeos de coreografias de ginástica para todos. E a gente sabe que as coreografias online, as coreografias virtuais de ginástica para todos, elas têm cada vez tomado um espaço muito maior na vida dos grupos de ginástica, né? Principalmente, é claro, impulsionado por esse momento que a gente vive, esse momento da pandemia, mas algo que nos parece que pode continuar depois que essa fase passar, e ela vai passar logo. Mas algo que a gente pode repensar formas de pensar a GPT, as coreografias de GPT no ambiente online, no ambiente virtual também. E como professora de vários grupos que fazem parte de festivais de ginástica para todos, e assim como outras pessoas também, a gente no âmbito universitário tem utilizado os festivais virtuais de ginástica para todos como uma estratégia pedagógica, a gente sabe que não é tão simples assim começar a edição de um vídeo. Então, nada mais legal do que a gente ter aqui uma especialista nessa edição, né, Júlia? Que pode aí nos dar algumas dicas também de como trabalhar com a ginástica para todos nesse ambiente virtual. Então, muito obrigada, viu, Ju, por ter vindo conversar com a gente hoje. E esperamos aí que o vídeo possa contribuir para bastante gente também. Imagina, Dani, obrigada pelo convite, mas já tirando um pouco do peso, assim, né, desse lugar de especialista e falando mais das minhas próprias vivências, né? Acho que uma coisa muito importante que eu aprendi foi que a gente aprende a editar editando, né? Fazendo e tentando. E errando e vendo o que dá certo e o que não dá. Então, compartilhar minhas experiências com os grupos de ginástica, com a edição e poder ensinar um pouquinho do que eu faço. Que vai ser ótimo, vai ser muito bom. Espero. E Ju, você como membro, né, de um grupo de ginástica para todos, como ginasta participante, você sabe aí algumas das nossas principais estratégias para começar uma coreografia, né? Então, muito comumente os grupos vão partir ou de um tema, ou de uma música, ou de um material que todo mundo tem em casa, ou de outras, né, expectativas ali, de outros fatores que podem impulsionar esse desenvolvimento da coreografia. O que você acha que acontece nas coreografias virtuais? Você vê que pode ser dessa mesma forma? Ou tem alguma dica já para a gente pensar as coreografias de ginástica para todos virtuais? Dani, eu acho que o primeiro momento da coreografia ele é muito semelhante às coreografias que a gente faz na GPT como um todo. Então, o momento de exploração, o momento de criação com o grupo todo é muito importante, mesmo virtualmente. Então, acho que a gente precisa ter essa troca e precisa escolher muito bem quais vão ser os nossos qual vai ser o nosso tema, qual vai ser a nossa música para a gente poder explorar isso juntos. Daí, dessa exploração, surgem uma cartela de movimentos que a gente quer realizar, de coisas que a gente quer experienciar na nossa coreografia. E aí começa a mudar, porque a gente precisa ter um planejamento muito bem feito para a gente começar a gravar. E um planejamento no sentido de saber em qual momento a gente vai fazer cada movimento, como que vão ser esses movimentos. É muito mais difícil a gente limpar uma coreografia ou a gente sincronizar essa coreografia estando distante. Então, um planejamento prévio, ele facilita essa limpeza, né? Ele facilita com que a gente faça esses movimentos da melhor forma possível. Geralmente eu uso uma tabela que acho que a gente pode compartilhar com todo mundo depois, que é uma tabela de instruções básicas, né, pra gente começar a nossa coreografia. Então, depois que o grupo seleciona qual é a música ou seleciona qual é o tema, a gente começa uma tabela com um local onde a gente vai colocar o tempo da coreografia. Então, de 0 a 1 minuto da música, vai ser esse movimento. E aí nessa tabela eu já coloco, como vai ser esse movimento? Vai ser uma estrela para a direita, para a esquerda? Vai ser um rolamento? E dentro dessa tabela também, geralmente eu costumo colocar uma orientação de câmera.
Então, se essa câmera vai ser gravada na horizontal ou na vertical, para a gente padronizar esses movimentos para eles ficarem mais fáceis da gente sincronizar depois, para não correr o risco de eu fazer uma estrela e a câmera não pegar meu braço ou não pegar a perna, ou um movimento que vai ser muito alto, um salto. Vou fazer um salto e eu vou gravar na vertical porque eu consigo pegar toda a amplitude do movimento. Então, esse momento é muito importante para a gente começar a planejar a nossa coreografia para garantir que vai estar tudo dentro, né? Vai estar tudo, todo mundo na mesma página. Legal, isso é muito legal, né? Porque a gente vai começar aí uma coreografia virtual, uma coreografia de ginástica para todos virtual, a gente tem que partir do mesmo ponto do que ela seria presencial, que é a troca das ideias, né? Aquela chuva de ideias que a gente brinca, que todo mundo pode participar, todo mundo pode trazer sua contribuição que está vinculada ao seu contexto de vida, à sua prática. Então, a pessoa que pratica lá, por exemplo, a capoeira, ela pode trazer a capoeira para a coreografia, né? Os movimentos podem ser explorados de diversas formas. E aí, assim como vários treinos dessa coreografia acontecem no presencial, quando estamos todos juntos e juntas no mesmo espaço, aqui no virtual também isso também vai acontecer, mas que pode ser muito mais facilmente feito se tivermos aí um plano, um diário da coreografia, né? Como você está sugerindo. Exatamente. Como se fosse um mapa, né? A gente conseguir mapear todos os movimentos, toda a minutagem da música, saber onde vai cada coisa, para facilitar, para que o grupo todo esteja no mesmo lugar, né? Depois das nossas explorações, justamente porque a gente tem vivências muito diferentes, então às vezes os movimentos saem de jeitos muito diferentes, então ter esse mapa facilita para que todo mundo consiga conversar nessa coreografia. Legal. Então, acho que a gente pode combinar já assim, né? Que talvez uma ordem legal fosse: primeiro passo, decidir tema, música, materiais, numa conversa e algumas conversas, ou uma conversa coletiva. O segundo passo, explorar alguns dos movimentos que o grupo quer que estejam na coreografia. Então, visualizar possibilidades de movimentações. O terceiro passo, decidir a música e conhecer muito bem a música, né? Quantos oitos que vão ter, quantas contagens, onde tem as marcações principais na música, um instrumento musical diferente, ou um marco ali especial da música, né? Para todo mundo saber que ali vai acontecer alguma coisa diferente na coreografia. E acho que realmente no virtual é muito melhor, tipo, é muito mais importante até a gente conhecer muito bem a coreografia e saber onde são os marcos com que a gente vai fazer o movimento. Então, uma vela no momento certo da música é muito importante para a gente conseguir sincronizar isso depois. Porque às vezes, quando a gente está no presencial, não lembro que hora da música que faz cada movimento, mas eu consigo olhar para o meu colega do lado e repetir, né? Fica um pouquinho de atraso, mas a gente consegue fazer aquela cópia, né? E no virtual a gente não consegue. Então é muito importante a gente ter muito bem na cabeça como vai ser essa música, né? Qual vai ser essa música. E até uma outra coisa que quando a gente está presencialmente, a gente consegue inclusive pegar o ritmo da música junto. E quando a gente está virtual, não. Então, às vezes, alguma pessoa faz uma andada que é diferente da outra pessoa, do jeito que a outra pessoa vai andar. Então, isso é muito importante de combinar também. Quais vão ser os ritmos, né? Qual vai ser esse fluxo da coreografia. E tudo isso vai facilitar a edição depois, né? Então, exatamente. Quanto melhor planejado estiver antes, mais fácil vai ficar o trabalho depois, né? Justamente, às vezes na edição a gente fala algumas coisas de a gente corrige na pós, né? Corrige na hora que estiver editando, mas tem coisas que dão muito mais trabalho se a gente for deixar para depois, né? É muito melhor prevenir do que remediar. Com certeza. E aí, dessas dicas da filmagem, quais são dicas que você dá pra gente para ter, como a gente está dizendo agora, né? Ter um material bem legal já pronto para o momento da edição ser mais simples? Eu acho que, assim, a gente consegue fazer essa filmagem do jeito que tiver que ser. Então, se a gente não tiver um tripé, se a gente não tiver, a gente consegue improvisar. Alguém segura a câmera, alguém dá play. Mas, pra gente conseguir limpar essa coreografia de um jeito que fique muito mais fácil, a gente consegue usar um tripé para deixar a imagem mais estática, porque às vezes é muito difícil, a pessoa tá tremendo, a imagem não fica com uma qualidade tão boa. Então a gente consegue improvisar esse tripé com várias coisas, com uma pilha de livros, a gente consegue fazer
com elástico de cabelo e vassoura, sabe? Tipo, a gente tem vários tutoriais na internet de como a gente faz isso, né? De como a gente improvisa esse tripé. Então, acho isso uma coisa muito importante, até pra gente conseguir visualizar o movimento inteiro na câmera. Então, para eu saber se quando eu ergo meu braço para cima, não vai sair da minha câmera, né? Então, se a gente tem essa câmera num lugar estático, a gente consegue ver isso antes. A gente consegue gravar, observar, regravar com ela no mesmo lugar. Então, isso eu acho muito importante se a gente quiser fazer uma coreografia mais fácil, né? Mais fácil de editar, mais fácil da gente acompanhar, de limpar. E outras questões, então, por exemplo, a iluminação é muito importante a gente verificar antes da gente continuar gravando. Então faz um teste, liga a câmera, vê como que tá. Geralmente na luz natural, né, fica mais fácil. Ou num ambiente que seja aberto, porque às vezes a gente vai fazer uma estrela e a gente não calculou direito se vai bater na parede, sabe? Então é sempre muito importante a gente testar o ambiente antes e testar a iluminação também. Então, sobre a iluminação, acho que é legal, né, a gente comentar, nunca estar com a iluminação atrás de você, porque você vai ficar no escuro. Exatamente. Né? A não ser que seja proposital, que seja uma questão, né, de movimentos ali de sombra, mas tomar cuidado com o pôr do sol. Às vezes a gente vai fazer no quintal, demora um pouco a gravação, e aí o pôr do sol, o sol tá mais baixo, a iluminação mais baixa, a gente acaba ficando no escuro. Sim, né? ou tipo, a gente começa a gravar às 5h30 da tarde. Aí a hora que a gente termina de gravar às 6, já tá duas imagens completamente diferentes, com luzes completamente diferentes. Então, isso é bom se atentar também, né? Tipo, se atentar como que vai estar, se você tá aparecendo. É muito importante, tipo, sendo proposital, né? Mas deixar com que as pessoas apareçam, né? O corpo, o rosto. Então, a gente tá ali também pra aparecer no vídeo. Se a gente for fazer outros recursos, né? De utilizar jogo de sombra e tudo mais, aí é proposital. Mas até então é muito importante a gente observar essas questões, né? Isso é bem legal. E isso, né, que a gente está dizendo aqui do proposital, também é muito legal da gente pensar que são algumas potencialidades que a coreografia virtual vai ter, que no presencial fica um pouco mais difícil da gente trabalhar. Então, a questão da iluminação, né? De repente, fazer uma coreografia no mesmo lugar, em vários momentos diferentes do dia, que a gente vai ter iluminações diferentes, fica muito interessante. Sim. Né? A gente tem muitas questões criativas que dá para explorar através desse recurso, né? Que é a filmagem, que a gente nunca conseguiria fazer no ao vivo, né? A gente tem um palco completamente novo para a gente explorar. Então, acho que é muito bom quando a gente faz uma coreografia com várias pessoas, então várias pessoas vão executar o mesmo movimento, a gente tem uma coisa que ajuda muito ser virtual, que é o conseguir corrigir, que é alguém gravar um modelo e mostrar como que tá fazendo, sabe? Então, qual vai ser o padrão do nosso movimento? Vai ter um padrão? Ou vai ser cada um executa do seu jeito? Mas a gente consegue combinar essas coisas antes e rever, e regravar, e reeditar, né? Como outros recursos que a gente consegue usar na filmagem. Então, nos softwares que a gente vai falar um pouco depois, a gente consegue escolher configurações de cor. Eu quero fazer com que todo mundo fique verde, eu quero que todo mundo fique numa luz vermelha. Tipo, eu consigo fazer essas coisas. Eu consigo transformar os movimentos em slow motion. Eu consigo inserir fotos, uma sequência de fotos. Então, fazer um trabalho com poses estáticas, que são mais difíceis de fazer. Então, dá para trabalhar muitas coisas que a gente não conseguiria trabalhar no presencial. Né? E isso é muito legal também da gente pensar, né, essa relação da ginástica para todos com a arte, que é muito, né, muito legal, é sempre discutida nas coreografias presenciais, convencionais ali do nosso antigo normal, e que tem a ver também com o que a gente faz agora no virtual, né? Então, essa utilização da tela como um espaço de apresentação, essa relação com outros fatores artísticos ali, outros aspectos como a arte gráfica, como a arte agora da edição, né, nessas imagens também, isso tudo faz com que mantenha essa relação da ginástica para todos com a arte muito grande. Né?
a gente consegue contar histórias completamente diferentes, né? Então, são corpos que estão contando história, mas ao mesmo tempo a gente consegue, através da computação gráfica, inserir palavras, talvez, numa coreografia de GPT, interagir com essas coisas, né? Eu acho que é tudo uma questão de criatividade e de referências também. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre se alimentando de referência. E a gente tem vários lugares para isso. A gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram e a gente tem o TikTok, por exemplo. Então, às vezes eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vi um efeito muito legal da pessoa passando o braço pro outro lado da tela, sabe? E achei isso demais, quero fazer. Como que eu vou fazer? Não sei muito de edição, posso jogar no Google como fazer tal coisa, sabe? Acho que esse é um recurso que a gente consegue muito com o virtual, que tem muita gente falando sobre isso. Então, acho que é um aprendizado, tipo, você tem que estar disposto a aprender a usar as ferramentas, a aprender a usar a criatividade, mas os resultados, assim, eu acho que podem ser muito diferenciais, assim, né? Com coisas que a gente não está acostumado a ver na GPT presencialmente. Então, muitas possibilidades para exploração, né? Acho que 2 exemplos legais aí são, por exemplo, do Grupo Ginástico Unicamp, que você faz parte, que fez uma coreografia com água, né? Então, que seria muito difícil num festival convencional ali, e que ficou muito legal, principalmente também com essa relação entre uma tela e a outra. Então, enquanto um amigo faz o esguicho para cá, o outro amigo que está na outra tela já está com balde recebendo a água, né? Então, essa relação foi super legal. E também o grupo ginástico Unicamp Anima, que eu faço parte, que você editou o vídeo, que utilizou portas e janelas como materiais, né, como espaços ali de apresentação da coreografia, que também é muito legal, porque é uma arquitetura, né, uma questão que é imóvel, a gente não consegue transportar para outros lugares. Exatamente, e é uma exploração com o espaço que a gente só consegue fazer agora, né? A gente não consegue transportar o nosso espaço para o nosso palco de apresentação. E agora a gente consegue transportar o nosso palco para o nosso espaço. Então, explorar tudo que a gente consegue eu tenho um muro muito legal de subir, sabe? Eu tenho uma escada legal de usar. Por que não, né? Eu acho que abre muitas portas para a gente explorar, né? Que a gente está acostumado a explorar material, a explorar movimento, mas agora a gente pode explorar o espaço, né? Acho que isso é bem importante. Legal. E, Ju, acho que nesse assunto que a gente está falando agora, né, de utilização da tela também, você tem desenvolvido para os grupos que você edita coreografias, né, algumas dicas ali de utilização do espaço da tela. E eu acho que seria bem legal a gente comentar algumas possibilidades agora, né? Eu tenho aqui algumas imagens que você já me enviou, e a gente pode ir conversando de alguns exemplos. Acho que tem uma questão dessa exploração da tela, é que existem modos muito fáceis de facilitar essa edição mesmo. Então, a tela, ela geralmente é um padrão de tamanho, de altura e largura para os vídeos. E tem várias pessoas que exploram isso criativamente, então às vezes não quero ocupar a tela inteira, mas o que eu gosto de fazer é oferecer um padrão muito mais fácil para edição e para as pessoas entenderem o vídeo. Então esse, por exemplo, que você está colocando aqui, é uma divisão, então tipo, eu quero usar vídeos na vertical. E se eu colocasse todos os vídeos na vertical, 6 vídeos na vertical juntos, como ficaria na tela, né? Então tem alguns padrões que geralmente eu mostro para ficar mais fácil das pessoas escolherem, se elas querem utilizar o vídeo na vertical, na horizontal, se elas querem preencher a tela inteira ou não. Esse padrão de preencher a tela inteira fica um pouco mais fácil para quem está começando na edição ou para transformar a coreografia de um jeito mais limpo, né, de se enxergar. Então, esse, por exemplo, seriam 3 vídeos na vertical. Então, para fazer saltos, para mostrar as pessoas quando são alguns movimentos para cima, acaba facilitando, né? Se puder passar então, cada corzinha aí seria um vídeo de uma pessoa. Isso, né? cada corzinha é tipo onde eu vou encaixar um vídeo dentro de um vídeo só, né? Então, esse quadrado, esse retângulo inteiro é um vídeo e cada partezinha é colorida. Então, o verde é o vídeo de uma pessoa, o rosa o outro e o azul o outro. Legal.
Vamos ver uma outra ideia aqui. Aqui seria uma ideia para utilizar os vídeos na horizontal. Então, geralmente usando na horizontal, os vídeos têm o mesmo tamanho da tela original, né? Então a gente geralmente coloca dois vídeos 2x2, então com 4, ou 3x3, 4x4, a gente consegue encaixar melhor as imagens, né? Então, para quando a gente for fazer movimentos como o rolamento, a estrela, for fazer algum tipo de passagem, isso fica muito mais interessante, da gente conseguir encaixar 4 imagens de pessoas diferentes ou de momentos diferentes dessa realização, para a gente conseguir até sincronizar melhor o movimento, então é mais fácil de visualizar desse jeito. Legal. E tem esse outro exemplo, que não seria a imagem nem na vertical, nem na horizontal, mas ela é quadrada, né? Então seria aquele padrão 1x1 que a gente conhece, né, do Instagram, por exemplo, que é um outro jeito de ocupar a tela inteira, né? Então, só garantir que a nossa imagem inteira, que todos os nossos movimentos estarão dentro desse quadrado, né? Então, quando a gente for filmar, a gente já consegue ter uma noção de como a gente vai ocupar esse espaço. Legal. Acho que tem mais uma ideia aqui. E essa é mais uma 3x3, né? Então são 9 quadrados numa mesma imagem, utilizando elas na horizontal ainda. E aí por diante. Tem outras possibilidades, né? Exato. E aí, quando você comentou lá no começo da nossa conversa sobre aquele mapa da coreografia, naquele momento já vai estar escrito se a filmagem tem que ser na vertical ou na horizontal, né? E depois isso, quando vier para a pessoa que vai fazer a edição, já está mais fácil de entender ali, né? Exatamente. A gente consegue até naquele primeiro mapa mapear. Então, colocar se vão ser 9 telas, vão ser 9 pessoas que vão fazer esse movimento, né? Que vão ter que gravar. Porque às vezes a gente tem um grupo com 20 pessoas. E aí as 20 pessoas vão conseguir aparecer na tela ao mesmo tempo. Como a gente faz isso, né? Como a gente encaixa? Então, se não as 20, então a gente consegue colocar 9 de cada vez, 9 em uma tela, 9 na outra e assim por diante. Acho que é sempre importante a gente combinar primeiro como a gente vai querer mostrar essa imagem, porque às vezes 20 pessoas não precisam gravar o mesmo movimento se a gente não vai utilizar os 20 vídeos, né? Então, assim acaba ficando mais fácil também. Legal. E também pensando nessa relação, né, de quem vai fazer para o lado direito, quem vai fazer para o lado esquerdo, se vai ter interação entre quem está na parte de baixo, na parte de cima, no meio, né? Então aí pensando nesse mapa já dá para pensar, por exemplo, a Júlia vai ser o quadrado 1A, né, lá de cima, então ela vai fazer para a direita. A Daniela, que está no quadrado cor-de-rosa do lado contrário, vai fazer para o outro lado. Então isso já fica mais simples de combinar, né? Exatamente. Então, por exemplo, a coreografia do GGU, onde a gente passa o balde um pro outro. Então, primeiro a Dani, que tá no quadradinho roxo lá em cima, vai passar o balde pra Júlia, que tá no quadradinho verde. Então, tem que passar pela esquerda, receber pela direita. Então, essas coisas, por exemplo, facilita bastante na hora da gente conseguir visualizar a coreografia, né? E uma coisa que você fez com a gente do GGU Anima, que foi muito eficiente, que também fica a dica para os outros grupos, é a gente criar uma pasta compartilhada no Google Drive e dentro dessa pasta ter outras pastas com o momento da coreografia, né? Então, por exemplo, esse quadro é o momento A. E aí todo mundo que está no momento A coloca os seus vídeos lá na pasta A. O quadro seguinte é o momento B. E aí tudo já fica organizadinho ali nas pastas para facilitar a edição também, né? Exatamente. Acho que se você quiser voltar na tabela onde a gente descreve os momentos, fica mais fácil de visualizar, né? Porque, então, por exemplo, o momento 1 da coreografia, que seria a introdução. Quem vão ser as pessoas que vão enviar as fotos, né? Quantas fotos vão ser? Vai ser na horizontal ou na vertical? A gente consegue dividir essas pastas desse jeito. Então, o momento 1 a Dani, a Júlia e o João vão colocar as fotos lá. No momento 2 vai ser o João, o Marcos e o Matheus, sabe? E aí por diante. Eu gosto bastante dessa divisão porque a gente consegue visualizar a coreografia como um todo, né? O que vai acontecer em cada momento sem ficar buracos. Então, às vezes a gente pensa em tudo da coreografia, mas ficou aquele 1 minuto
de música paradas, né? O que vai fazer? Vai ser um momento livre? Então, acho que já é bom pra gente conseguir visualizar tudo isso. Legal. E Ju, como você tem dito aí pra gente, tem vários programas que podem ser usados para fazer essa edição, né? Dependendo ali da familiaridade que a pessoa ou as pessoas que vão fazer a edição tem com cada aplicativo. Você tem algumas dicas de programa que podem ser usados? Assim, existe um programa gratuito de edição que é muito fácil de encontrar na internet, que é o DaVinci, que eu posso passar também, mas existem outros aplicativos, né, outros softwares que são muito mais fáceis de você aprender e alguns deles, inclusive, são pagos, mas a gente consegue encontrar na internet um jeito de como achar, né, como baixar. Então, o DaVinci é o gratuito, que ele é muito bom para o que ele se propõe. Depois existe o Adobe Premiere, que é o que eu uso, que tem um pouco mais de recurso e ele tem muitos vídeos, tutoriais no YouTube das pessoas ensinando a usar, por ele ser bem popular. Tem outros aplicativos que são muito mais fáceis, então como o Filmora, e tem aplicativos que permitem inclusive uma edição no celular. Então, às vezes a gente fala, não tenho recurso, não tenho uma câmera boa, ou não tenho um computador que rode esses programas, mas o InShot, por exemplo, é um programa de edição para celular que quebra muito galho, né? Tipo, não existe desculpa mais pra gente ficar sem fazer o próprio vídeo, sem criar alguma coisa quando a gente tem esses recursos em mão, né? Então, tendo um celular para gravar seus movimentos, tendo esse aplicativo, por exemplo, que eu consigo editar no próprio celular, acaba facilitando um pouco. Isso é legal, isso é muito interessante. E uma outra questão que eu queria colocar é ainda com relação à música, né? Para as pessoas se atentarem aos direitos autorais das músicas, né? É verdade. Até ia comentar sobre isso, né, na hora que a gente acabou falando sobre a música, que acaba sendo muito importante nesse momento que a gente está com coreografias online, a gente ter essa atenção, porque principalmente quando a gente vai subir nas plataformas, então eu quero subir meu vídeo no Instagram, no YouTube, no Facebook, e essas plataformas elas detectam as músicas e acabam derrubando o seu vídeo, né? Então muitas vezes a gente não consegue utilizar por conta disso. E às vezes quando é um festival menor, é só enviar para as pessoas, a gente está fazendo algo dentro da universidade, a gente dando os devidos direitos autorais, né? Tipo, colocando no nosso vídeo, falando nossa descrição, a gente acaba evitando essas coisas, assim, né? Mas, principalmente porque não é algo, nossa, tô ganhando dinheiro em cima dessa música, né? Tô promovendo alguma coisa, mas é muito importante a gente saber onde a gente está colocando essas músicas, né? O que a gente está fazendo com elas. E existem várias bibliotecas de sons gratuitos, né? Então, existe uma biblioteca de músicas do YouTube, que é livre e tem muitas músicas com direitos autorais liberados, né? Pra gente poder usar. Só tem que se atentar também aos créditos, isso é sempre muito importante. E existem sites como o Freesound, né, que tem muita coisa também disponível. Então, se a gente quiser uma alternativa aos direitos autorais, também a gente pode fazer isso. Legal. E já falando em direitos autorais também, relembrar como é importante que no próprio vídeo tenha o nome do grupo, o nome das pessoas participantes, o nome da pessoa que fez a edição, né? O nome da música, dos intérpretes, das intérpretes, compositores e compositoras, porque a gente está criando um banco de informações sobre ginástica para todos muito legal na internet, que com certeza será utilizado para algumas pesquisas científicas, para registro futuro da prática, né? E quanto mais dados a gente já tiver registrado ali, mais interessante isso fica futuramente também, né? Não, com certeza. E a gente está falando de uma prática que pode ser muito explorada agora com a internet, né? Pode alcançar muitos lugares, que às vezes era mais difícil de chegar. Então, tem mais gente produzindo, né? Pode ter mais gente produzindo, pode ter grupos pequenos, grupos à distância. Isso, para a GPT, acho que é uma grande experiência, assim, né? Uma grande experiência da gente ter gente de todos os lugares reunidas, né? Numa só coreografia. Então, isso é muito importante. Se eu daqui quiser fazer uma coreografia de GPT com alguém da Bahia, com alguém, eu consigo fazer, né? A gente tendo esses momentos. Eu acho isso
muito bom para a gente juntar essas experiências. O que a gente sempre fala de GPT sobre unir as vivências de cada um, a gente consegue fazer agora também à distância. Isso é verdade. A gente, do grupo Agir, que eu faço parte, coordeno lá na Unieduca, né, no Centro Universitário Unieduca, nós somos de Jaguariúna, mas temos pessoas do grupo que são de Passos, e então que são de Minas Gerais e estão fazendo parte também da nossa coreografia. A gente está conseguindo por essa condição virtual, né? E isso é bem legal mesmo, como você colocou. Sim, é uma troca muito rica, né? Que a GPT só vai sair ganhando. Exato. Legal. Júlia, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar pra gente? Eu acho, Falar aí? eu acho que é isso, sim, que a gente precisava falar, mas eu estou disponível também se precisarem tirar dúvidas. Meu Instagram depois eu disponibilizo para você, Dani, você pode passar para todo mundo. Podem falar comigo que eu posso tirar dúvidas, ajudar nesse momento de edição. E o que for possível, a gente faz junto. Legal. Super obrigada, Ju. Acho que com certeza vai ajudar os grupos que estão aí pensando em participar de festivais virtuais. Nós temos vários esse ano já programados, pelo menos 3 já divulgados, né? Fora outros que vão surgir. E com certeza fica aí a dica para futuramente a gente continuar realizando propostas assim, enquanto a gente não puder se encontrar e quando a gente puder também que isso faça parte do dia a dia, se for o caso, se for da vontade das pessoas. E conhecimento nunca é demais, né? Então, quanto mais a gente souber aí trabalhar com essa ginástica, melhor. Exatamente. E acho que uma coisa que precisa ficar claro, assim, é que não precisa ser perfeito, nada precisa ser perfeito, ninguém é especialista em edição de vídeo, sabe? A gente tá fazendo algo pela GPT, né? Pra conseguir expandir isso. Então, o importante é fazer, o importante é publicar, né? O importante é experimentar. Muito mais do que a perfeição de sincronia de cada movimento ou do que a perfeição na ideia, nosso vídeo mais bonito. Acho que agora a gente está no momento de explorar, de tentar e de arriscar, sabe? Acho que isso é pra gente poder criar referências para outras pessoas, a gente poder falar um dia que a gente conseguiu fazer alguma coisa nesse momento. A GPT não ficou parada durante esse tempo, sabe? Acho isso muito importante. Legal. Muito obrigada, então. Beijão para você e nos vemos nos festivais virtuais por aí. Pode deixar. Obrigada, Dani. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.